Então vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, como sempre fazemos, abrindo com uma oração. Vamos primeiramente agradecer a Deus, nosso Pai, por mais a oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, buscando sempre aprendizados novos que possam nos clarear, nos dar mais firmeza na nossa trajetória para o nosso dia a dia. Bondosos amigos, Mestre Jesus, pedimos o concurso para que possamos nós estarmos atentos às lições, não só para ministrar, mas como também para assimilar. Que a paz e o amor nos envolva hoje e sempre. A nossa teoria a respeito de ondulatória, nós vimos que as ondas podem ser somadas e essa somatória pode resultar uma onda maior ou uma onda menor, conforme a gente viu nessas duas misturas de onda aqui, dando uma terceira onda. E no aspecto construtivo, dá uma onda maior, porque elas estão em fase. E o aspecto destrutivo, a gente vê aqui uma crista e um vale, portanto elas estão fora de fase. E quando eu somo essas duas coisas, como elas têm a mesma amplitude e a mesma frequência, o que acontece é zerar. E a gente disse também que caso uma dessas duas ondas fosse maior que a outra, sobraria então como resultante a diferença entre as duas amplitudes. Dissemos ainda que o amor é a maior onda de pensamento do universo, visto que, segundo João, o evangelista, Deus é amor, portanto, o pensamento de Deus é a base do universo, portanto, a maior das frequências e a maior das amplitudes. Sempre que se cruza a onda de pensamento de amor com qualquer outro tipo de onda, sempre deve sobrar amor. Há até um dito popular também que diz: sobra sempre um pouco de perfume na mão que oferece rosas. Ou seja, está dizendo que naquele que tem a caridade e o amor, não importa o que venha do outro lado, sempre há de sobrar perfume, ou seja, coisa boa. Mas, continuando as nossas questões aqui, tem um outro efeito chamado efeito de ressonância. Estamos falando em ondulatória, que também nos é extremamente importante, porque a gente há de pensar, ora, eu preciso estar junto com a pessoa, não estar junto com a pessoa, como é que essas coisas interagem à distância? Isto é possível? E a gente tem a dizer que existe um efeito sonoro chamado efeito de ressonância. Por exemplo, aqui nós temos uma experiência do ensino médio que é possível fazer. Eu tenho 2 copos com água que estão na mesma altura, não é? Portanto, para que esses elementos sejam de mesma gênese. Aí eu coloco aqui um pedaço de arame e eu vou pegar e passar o dedo no lado do copo. Isso vai ocasionar uma certa vibração nessa água que está aqui, não é? Por causa da energia que está sendo passada através do vidro do copo até a água. Como eles estão, vamos falar que são sistemas ressonantes, esse aqui vai entrar em contato com esse sem que esses 2 copos estejam em contato. E como é que eu vou perceber isso? Esse arame que está aqui em cima, ele vai vibrar à medida que eu passo o dedo nesse copo aqui. Portanto, o efeito de ressonância faz com que, num sistema ressonante, os 2 respondam ao mesmo tipo de onda, embora não esteja em contato. A gente tem outros exemplos, talvez sejam mais tranquilos da gente entender. Por exemplo, tem um avião passando lá nas alturas e o vidro da minha casa vibra. O que é que aconteceu? O que aconteceu é que a frequência que esse avião está passando, que ele está emitindo o som, é a frequência de base do vidro lá da janela da minha casa. O que ela faz? Ela treme, porque ela está em ressonância com aquele avião, né? Com aquele som, não com o avião, mas com o som
que ele está emitindo. Um outro exemplo, e esse talvez seja mais prático, e a gente possa entender um pouco melhor como é que é efeito de ressonância, existe essa coisa aqui chamada forno micro-ondas. Se não tem, todo mundo já viu e sabe que a gente coloca lá, coloca um tempo aqui no visor, né, dependendo do que você vai fazer, e esse negócio que está aqui dentro esquenta e pode esquentar muito. Pode esquentar muito. Aí o que aconteceu? Se aqui não tem fogo, aqui só tem alguns botões e a coisa esquenta. O que é que aconteceu? Nós havemos de dizer que isso aqui é um efeito de ressonância. Ressonância de quê? Então a gente pode olhar aqui, tem um magnétron, que eles chamam aqui, que vai ser um emissor de micro-ondas. Esse feixe de micro-ondas, ele vai entrar dentro desse aparelho, que deve estar totalmente vedado, porque isso pode causar problemas. Aqui tem um ventilador para poder espalhar essa onda aqui mais homogeneamente sobre o alimento ou qualquer coisa que se queira esquentar, né? E ele esquenta. E aonde está o efeito de ressonância? O efeito de ressonância está que a frequência dessa micro-onda é a mesma frequência da molécula de água, H2O, ou seja, a frequência de base da molécula de água, o H2O, chamada água, não é? É a mesma dessa que está sendo emitida por esse magnetron aqui. Então, vai haver uma troca de energia por ressonância entre esse ambiente, esse sistema aqui, esse ambiente aqui e o que está aqui. E isso vai trocar energia, ou seja, se essa emissão ela é constante, isso aqui vai vibrar cada vez mais. Quem? As moléculas de água. Vai vibrar, vibrar. E o que é aquecer alguma coisa? Aquecer alguma coisa é você aumentar a agitação das partículas daquele elemento, que é o que acontece quando eu coloco uma água no fogo, por exemplo, né? Você vai dando energia para esse sistema, as moléculas vão ganhando energia, começam a vibrar, começam a dançar ali dentro cada vez mais, porque essa energia é constante e ela vai crescendo essa energia, e isso vai nos dar a temperatura. A temperatura marca então o estado de agitação das partículas de um certo elemento. Por isso que nos dias de hoje se fala em temperatura e também se fala como é que eu sinto a temperatura, porque só a temperatura às vezes está, sei lá, 10 graus e não está frio, e está 20 graus e está frio. O que depende disso? Então tem um outro índice que vai se dar, não é? Dizer, mas qual é a umidade? Qual é tem vento? Não tem vento? Então, a partir dessas 3 questões, a gente vai poder saber qual é a sensação que a pessoa tem de frio ou de calor, que é diferente ou não é completo na temperatura, que a temperatura só há de marcar o estado de agitação das partículas. Mas o que eu queria dizer é que esse forno micro-ondas, ele funciona por ressonância. E isso é uma coisa que todo mundo sabe, é só pegar e ver que esquenta e ver que não houve contato, fez um barulhinho aqui e isso aqui esquentou. Portanto, esse efeito é possível à distância, a troca de energia entre sistemas ressonantes. E assim também, então, a gente pode passar agora, propriamente dita, para as questões do pensamento. Já tendo passado toda a questão mais teórica a respeito de onda, isso nos dá condições de entender o pensamento segundo aquele capítulo 14, item 15, item 18 da Gênese de Kardec, quando ele compara e diz que é exatamente isso, não é? A gente está entendendo que é uma analogia, que o pensamento funciona igualzinho uma onda sonora. Por isso, então, que a gente comentou todas essas questões. Esse slide aqui, então, nota que a hora que a gente pensa, a gente está emitindo ondas de pensamento. E essas ondas de pensamento, elas vão viajar através de um meio chamado fluido cósmico universal, chamado FCU.
Logo, nas questões anteriores do diálogo, mesmo nas aulas de trabalho mediúnico, a gente sabe que num trabalho mediúnico, o universo todo tem o fluido cósmico universal, mas ali tem uma qualidade de fluido diferenciado, onde esses pensamentos têm uma maior facilidade de transmissão dentro do trabalho mediúnico, se tiver tudo direitinho, tudo encaixado, como a gente já viu. Por isso que a gente colocou aí esse slide de alguém pensando e emitindo pensamento, portanto, emitindo ondas. A gente não só é um emissor de ondas de pensamento, como é um receptor de ondas de pensamento que podem perpetrar o ambiente ou não. Por isso que às vezes a gente chega em algum lugar aonde não tinha ninguém, mas você chega ali e de repente se sente mal. O que será que aconteceu? Está meio agitado aqui o ambiente e tal, mas a gente não consegue explicar isso. E depois de um tempo a gente vai perceber que ali houve uma discussão muito feroz, houve algum problema muito grande, e esse pensamento ainda está permeando aquele espaço no fluido cósmico universal. Ele está ali meio que viciado naquele pensamento, não conseguiu dispersar ainda. E alguém que possa ter alguma sensibilidade um pouco maior, ao entrar ali, funciona como um receptor e ele sente esses impulsos desse pensamento por ressonância. É isso que acontece.